Maranata, assinar com a fé? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus, igreja. Dá uma salva de palmas para Ele com alegria no coração, meus irmãos. Abrindo o coração e a boca para glorificar o nome dEle. Glórias a Deus, glórias a Jesus, cenáculo. Pode se assentar toda a igreja. Deus abençoe a todos os irmãos. Amém. Que o Senhor fale ao teu coração. Nessa noite, pastor, eu quero, amém, agradecer ao meu Senhor Jesus por esta oportunidade que mais uma vez Ele me concedeu. Eu sempre faço questão de dizer isso aqui. Amém, Jesus, porque é um privilégio para mim poder estar hoje aqui nessa igreja pregando a palavra. Hoje o pastor Daniel, que tive algumas informações do que anda acontecendo na Ásia com cristãos e a perseguição severa de muçulmanos contra crentes em Jesus lá. E sinceramente, senão com a fé, é uma coisa assustadora, que se o que estão noticiando for verdade, amém, realmente é uma coisa assustadora. Inclusive o estupro de mulheres cristãs por muçulmanos, com uma forma de ritual deles ao Deus que eles acham que tem, amém, eles estrupam mulheres que têm a fé em Jesus. Então, pastor Daniel, eu realmente fiquei muito chocado. Então eu só tenho que realmente agradecer ao Senhor ao ponto de me sentir um imprestável, um miserável, por ter tanta liberdade no país que eu tenho, amém, por poder ser pastor e pregar a palavra de Deus. Porque eu fico imaginando que com tanta liberdade que temos aqui nesse país, constitucionalmente, a igreja está vazia. Eu imagino, amém, se esses membros que faltaram hoje aqui nesse culto, que poderiam estar aqui, eu imagino com a perseguição que seria, né? Se coisas como essas acontecessem no país que a gente está. Então, é um ponto importante já, inclusive, para pedir a todos aqui a oração, a intercessão por esses irmãos, por essas vidas que estão sendo do outro lado do mundo, amém, vítimas do anticristianismo, da retaliação por causa da fé. Eu me sinto um miserável falando isso aqui para você, tá bom, meu irmão? Amém, que Jesus nos guarde, amém, da queda, que Jesus nos guarde da tentação, porque está fácil demais ser crente aqui nessa terra, amém? Bom, meus irmãos, quero oficializar, hoje é quinta-feira, dia 18 de abril, estamos ao vivo, diretamente aqui da sede da Igreja Sinal com a Fé para as Nações em São Paulo, em transmissão deste culto, neste momento com propósito, o toque da trombeta em campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Um beijo de todos os meus irmãos que estão aí pela internet, independente de membros ou não membros deste ministério. É muito bom saber que vocês estão conosco nessa quinta, com este propósito diante do nosso Senhor Jesus. Sináculo, levanta a tua mão direita para o céu e diga para eles: Maranata. Porque aquele que crê diz, e aquele que crê nele, dá uma salva de palmas para Jesus, igreja. Amém. Pastor, eu queria só, antes de orar com a igreja, enfatizar aqui alguns avisos importantes. Importante porque, amém, corresponde a igreja aos que amam essa igreja e são abençoados por esse ministério. Sexta-feira agora, programa Hora da Verdade, às 5 da tarde, pelo site dessa igreja, também pela televisão. Canal TV aberta, amém, quem tiver TV a cabo, net ou Vivo TV, amém, vai poder assistir essa igreja pregando pela televisão às 5 da tarde nessa sexta-feira, amanhã. No sábado e no domingo, em toda a grande São Paulo, amém. E os canais estão ali no nosso quadro de aviso, para você poder saber a tua região, amém, e se pega lá. Então, sexta aqui na capital e no sábado e domingo, 2h30 da tarde, em toda a grande São Paulo, inclusive Mauá e Guarulhos. Então, o pastor, eu quero deixar aqui aos amados irmãos o convite também, o pedido de que vocês estejam divulgando, anunciando, amém, a transmissão deste programa, porque é de cunho evangelístico, ou seja, é para pregar a palavra para quem não sabe, e para quem sabe relembrar, para ver se ele volta, amém, cenáculo? E fazer aquele sentido de comparação, né? O que essa igreja está pregando na Bíblia e o que eles andam pregando por aí na mídia, para você fazer aquela comparação, amém, acerca do Jesus daqui e o Jesus de lá. Então, o programa Hora da Verdade, Ministério de Palavra dessa igreja, amém, que o pastor faz questão de anunciar. No domingo voltaremos às 19 horas, num culto aberto, ao vivo, como este daqui, em nome de Jesus. Lembrando que domingo de manhã, estarei aqui para a doutrinação de todos que já estão participando comigo da preparação
de membros para essa igreja, tá bom? Pastor Daniel de manhã, confirmado. E não esqueçam de orar pela campanha A Pedra que Deus dirigiu, esta campanha que estamos trabalhando e buscando recurso financeiro para a compra da sede dessa igreja aqui em São Paulo. E todos que quiserem colaborar financeiramente, espiritualmente, intercedendo por isso, poderão fazer. Se essa igreja tem abençoado a tua vida, se você não conhece esse ministério, não tem razões para amá-lo, então não tem também motivo nenhum para colaborar aqui. Amém? A não ser quando você enxergar Jesus nessa igreja. Porque a hora que você enxergar, e se Deus te permitir, você vai ter muitas razões para colaborar aqui. Amém ou não, cenáculo? Muitas, ao ponto de não querer sair mais. Amém, meus irmãos? E lembrando, dia 3 agora, de maio, teremos uma grande vigília, um congresso de oração, que será realizado aqui numa escola perto da igreja. Amém? Eu não sei porque que os irmãos não colocam o endereço da escola aqui para mim. Os obreiros lá atrás, lá, ó. Colocar o endereço da escola aqui para o pastor falar, meus irmãos. Está lá atrás, mas ele vai pôr aqui, ó. Amém? Para os irmãos lá da internet saberem. Então, meus irmãos, a obreira falou, está lá atrás. Então o povo aqui vai lá para trás, e o povo da internet vai para o quadro de aviso, que eu também não sei se colocaram. Amém? Mas liga aqui para o cenáculo, se caso os irmãos se interessarem. Essa vigília não vai ser transmitida pela internet, porque nós não temos sinal para transmitir lá nesse colégio. Vamos tentar trabalhar para o próximo encontro, nós temos essas condições. Amém? De transmitir essa vigília. Então, só poderão participar quem vier para São Paulo. Então eu faço um apelo aqui de que todos convidem, chamem, convoquem as almas para estar à busca do Cristo em oração. E lá dentro desse colégio vai ser feito o primeiro congresso de oração que essa igreja passará a representar, amém, até a volta de Cristo, que foi também a pedido do Senhor este propósito, e que eu estou atendendo em nome de Jesus. Amém, cenáculo? Você vai poder convidar pastor, missionário, presbítero, diácono, teu amigo, tua amiga, teu irmão na fé, não importa quem seja. Amém, Jesus? Porque vai ser uma vigília de oração e pregação. Ou seja, não vai ter espaço para o diabo lá. Tá bom, meu filho? Então você convida dia 3 de maio, à meia-noite, nós estaremos dentro desse colégio aqui no Jardim São Paulo, próximo à nossa igreja. Muito obrigado, minha irmã. Muito sensibilizado. Então tá aqui. A irmã Rita me ajudou. Amarelou, né? Amém? Mas não espiritualmente. Tá? Então aqui, ó, participe da vigília de oração dia 3 de maio de 2013. Amém? Uma sexta-feira à meia-noite, às 24 horas, na rua Professor Fábio Fanucci, 425, na Escola Estadual Professor Antônio Lisboa, próximo ao metrô Jardim São Paulo, aqui na Zona Norte, tá bom? Então tá lá no quadro de aviso para os irmãos, amém, poderem saber aonde será feito. E quem tiver pela internet também poderá, no nosso quadro de aviso, se aprimorar no endereço, estar conosco lá, com quem você quiser também. Vou estar te esperando lá também, porque eu vou estar lá para orar. Amém? Não vou estar lá para ungir, não, vou estar para orar. Amém, cenáculo? Até porque ninguém vai para o céu segurando na barra do outro, né, meu irmão? Amém? Isso serve para mim também. Ai de mim se eu não tiver um ministério de oração e de consagração na minha vida com Cristo. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe os meus irmãos que estão aí pela internet nessa quinta, dia 18/4/2013, estamos ao vivo, diretamente aqui da sede do Cenáculo com a Fé, em São Paulo. E nós vamos fazer um barulho aqui, amém? Um barulho que o diabo não gosta de ouvir. A Bíblia está na tua mão, crente? Então faz o barulho que o diabo não gosta, hein, meu irmão? Mostra para ele que a espada está na tua mão, Senado. Bem forte, igreja, bem forte, meus irmãos. Aleluia. Levanta a espada para o céu. Levanta ela. Sabe o que significa isso? Aceitamos a fala de Cristo por intermédio da palavra. Fora dela não é ele falando. Amém, Jesus, cenáculo? E isso não é fanatismo. Isso é orientação. Se você não tem, vai buscar. Levanta a palavra de Deus e começa a orar. Toda a igreja orando. Pode orar. Meu Senhor, meu Salvador, nós te pedimos a tua misericórdia, a tua graça nesta hora.
implorando o Santo de Israel pelas almas que estão, Senhor, na dispensação da tua revelação, da tua palavra aqui nesta noite. Santo poderoso, te pedimos agora que a tua espada esteja desembanhada sobre cada vida, cada alma, Senhor, que será alvo das tuas revelações. Eu imploro, meu Santo Jesus, que por intermédio desta palavra o Senhor quebre todo vínculo satânico, toda obra satânica, toda obra do diabo, Senhor, que tem afastado as almas, meu Senhor, da tua salvação, da chamada do teu reino. Anaricanto miansvírio, astubioséria, lequiocinimiansno. Pelo teu sangue nós te pedimos. Fala, Santo de Israel, quebra a dureza, a soberba, o orgulho, a impenitência que já reina nesta terra. Quebra, meu santo poderoso pecado, a iniquidade. Manifesta, Senhor, o teu sangue, quebrando, Senhor Jesus, glorioso, as armadilhas do diabo, as armadilhas de Satanás, preparando a tua igreja, meu Senhor, lapidando, purificando, a transformando para que ela esteja preparada para te receber no céu. Coloca, Senhor, o sinal nesta igreja de salvação, o sinal de salvação nesta casa, nesta família. Responda, Senhor, a oração da tua igreja, ao clamor daqueles que estão aqui, que pedem o teu santo nome. Que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre todos aqueles que receberem, que concordarem e que crerem na tua santa palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Põe a mão sobre a palavra de Deus. Pastor Daniel, igreja, pastor, eu sempre faço questão de fazer essa oração de concordância, porque o que tem de gente, meus irmãos, saindo da igreja que Jesus fala, reclamando, blasfemando e debatendo, entendeu? É brincadeira. E o pior de tudo, que mais me revolta, reclama, debate, entendeu? Blasfema, mas não tem argumento. Qualquer um que se levanta contra a mensagem de um pastor, de um pregador, ele tem direito de analisar. Só não tem direito de ir contra a Bíblia Sagrada, contra a palavra de Deus. Isso direito aqui não tem. Então a Bíblia sobre a mão significa o seguinte: pastor, eu vou ouvir a tua pregação, vou analisar, e se for bíblico, não vou debater, não vou blasfemar, não vou ser contra, porque se for, vai responder também. Põe tua mão sobre a palavra de Deus e diz: fala, Jesus, fala, Senhor Jesus, na minha vida, nesta igreja, pelo poder desta palavra, quebra as obras do diabo, converte a alma do pecador e confirma a tua salvação neste lugar. Prepara a tua igreja, me prepara para o dia da tua vinda, em nome de Jesus, amém. 2 Timóteo, a igreja abra, e nós vamos ler esse texto em nome de Jesus. 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Segunda Timóteo capítulo 3, verso 1. Amém. Enquanto os irmãos vão abrindo, o pastor Daniel, dou a minha saudação novamente aqui. É importante, minha saudação em Cristo, Maranata aos meus amados irmãos que estão pela internet. Hoje que estamos ao vivo, dia 18 de abril de 2013. Amém. Um beijo, um abraço aos meus irmãos desse ministério, aos demais, amém, convidados de Jesus. Que o Senhor vos fortaleça, amém, em campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus, como estamos aqui agora, com a trombeta de Cristo na boca, para tocar mesmo. Amém, cenáculo? Vamos ler o texto, 2 Timóteo 3, 1. Sabei, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes.
porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas por várias concupiscências, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Amém, Jesus, cenáculo. Amém, Jesus, cenáculo. Quem crê nesta palavra, dá glória a Deus, igreja. Quem crê nesta palavra, dá glória a Jesus, cenáculo, a fé. Dá glória a Deus, cenáculo. Na capoderus e bianzec osteregai. Pode se assentar, Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus. Amém. Essa noite, pastor, eu fui visitado pelo Senhor a pregar a palavra que eu vou pregar hoje aqui, que eu não sou muito atraído por esse tema, mas por instrução do meu Senhor, me senti obrigado de chegar hoje aqui e entregar esse recado. E antes do pastor Daniel começar a tratar sobre esse assunto, a questão de um apocalipse moral e espiritual, a decadência dos homens, é o que eu quero dizer aqui, que essa perspectiva é profética, Jesus a revelou, os apóstolos fundamentaram e reforçaram ainda mais, de que nós viveríamos tempos difíceis, aonde a gente chegaria a olhar para o ser humano e não veríamos um ser humano, mas um animal. Então isso não é uma crítica pessoal, isso na verdade trata-se primeiramente de uma profecia que está evidente, clara, muito fácil de se notar. Mas como diz aqui Timóteo, aliás Paulo a Timóteo, o interesse de instruir a igreja do que vai vir, do que a igreja vai precisar enfrentar se Jesus não voltar, o interesse realmente é para que a igreja seja distinta, separada, diferente de tudo isso aqui que ele descreveu. E eu queria focar a tua atenção em respeito ao que o Senhor me pediu, focar a tua questão aí no versículo 6 e versículo 7, acerca desse número de pessoas, de homens que introduzem pelas casas coisas que chegam a levar cativas as mulheres nécias, carregadas de pecados e levadas de várias concupiscências. Entenda o que Paulo quer dizer aqui. Hoje a palavra vai ser tratada aqui na questão feminina, a mulher. O que a Bíblia pensa, o que a palavra de Deus fala acerca disso que está relatado aqui. Mas, o que vai ser tratado aqui hoje, quanto à questão de um apocalipse moral, espiritual, na mulher, segundo a palavra de Deus, isso é decorrente também do homem. Por quê? A primeira referência que Paulo faz aqui é para os homens. E tudo que ele trata a nível espiritual e moral está relacionado aos homens, que de forma corrupta vieram exatamente o quê? A introduzir o que são ou o que pensam dentro da casa, para chegar exatamente aonde estavam as mulheres. Então, não há aqui uma concepção machista, nem dele nem minha, mas uma avaliação de que se hoje existe uma decadência moral e espiritual no campo feminino, isso também é decorrente e consequente daquilo que aconteceu com os homens. Então ninguém está aqui para se esquivar de responsabilidades, mas eu quero entender da parte do meu Senhor o que o preocupa tanto com as mulheres dentro da igreja, principalmente. O que está preocupando o meu Senhor de chegar aqui hoje nesse púlpito e ter que tratar sobre esse assunto? Então nós, dentro dessa revelação, vamos entender aqui. Olha o que Paulo diz a Timóteo, né? A introdução da iniquidade na família. Ele cita aí uma das perspectivas. Quem tem visto isso diz amém. Amém. Não interessa por meio de quem ou do quê, mas um dos programas da ordem mundial lá desde 1880,
era a quebra da família tradicional. Por muitos interesses políticos, econômicos que estão por detrás disso. Mas desde lá de trás, eles já protocolaram um pedido de que não existissem famílias tradicionais no futuro. Então eu não estou falando besteira aqui, nem a Bíblia também, que se comprova pela história e pelos índices, pelas estatísticas, o que está acontecendo dentro da família. Então o pecado foi introduzido, ele entrou no matrimônio, na questão familiar, e as consequências são desastrosas. Ok? Então ele não está errando no que ele viu. Segunda coisa, a privação do direito da mulher de ser exemplo. Elas seriam privadas de serem mulheres exemplares e se tornariam objetos de manipulação. É uma das coisas que Paulo cita aí. A mulher passaria a ser tratada como um produto de manobra e privada do direito de ter liberdade de ser o que ela quer ser. Terceira coisa que Paulo fala aí: forçadas à escravidão. Então não tem nada voluntário aqui. Elas seriam levadas cativas. Por causa do quê? Da ignorância. Porque são nessas, ignorantes, não têm orientação, seriam forçadas a uma escravidão, a uma imposição, porque não há liberdade naquilo que o diabo faria com a família ou com a mulher, mas uma imposição, que é o que Paulo está citando aqui, também não falou besteira. Porque hoje, a nível de costume, de perfil, muita gente entra no modelo para ser considerado gente e ter amigo, não porque quer. Muita gente se veste, come, anda, fala de um jeito, não é porque ele está querendo ser, mas é porque ele quer se encaixar no modelo que todo mundo quer ser. Ok? Então a palavra não está falando besteira aqui não, filho. E eu não sou psicólogo. Eu sou ser humano e vivo nessa terra e sei muito bem olhar o que as coisas estão acontecendo aí. Quarta coisa que Paulo cita aí: seriam seduzidas por propostas pecaminosas, várias, levadas por várias concupiscências, ao ponto também de serem privadas do direito de conhecerem a verdade, por mais que já escutaram, não conseguem chegar à verdade. Então está sendo tratado aqui uma avalanche de corrupção que se iniciou por intermédio dos homens e se proliferou também para as mulheres e consequentemente para os filhos. Então nós estamos tratando aqui de uma iniquidade que na verdade se tornou uma forma de educação, de formação, de estrutura humana. E a terra chegou nesse ponto. Mas antes de eu começar a falar o que eu tenho da parte de Deus para o irmão, eu não posso deixar também de dizer o que a Bíblia me informa acerca da mulher. Porque essa mulher aqui é ignorante, mas não quer dizer que todas são. Porque a Bíblia me prega, me ensina que as mulheres que estão registradas na história bíblica, elas foram mulheres de trabalho, não só manual, como também boas donas de casa, em outras esferas de atividade, embelezaram o templo de Deus. Em Êxodo 35 fala isso, não precisa nem abrir. Atuaram como juízes, em Juízes 4, versículo 4, cumpriram deveres maternos, enfrentando emergências, salvando famílias, como também fala 1 Samuel 25, exercendo obra social, como Atos 9:36 também fala, servindo a igreja, Romanos 16, verso 1 ao verso 6, como Filipenses também 4, verso 3, eu tenho que falar o texto, para você não achar que eu estou inventando aqui. Elas não só tiveram trabalho, direito de trabalhar, como também exerceram ministério. Para todo mundo que está aí
com aquela pergunta: a mulher tem que ficar calada, a mulher tem que ficar, entendeu, para trás do homem, aquela coisa de secundarização, na Bíblia não tem. Porque se comprova pela palavra de Deus que elas exerceram ministério, amém? Que a Bíblia fala, hospedaram profetas, segunda Reis fala, capítulo 4, foram bondosas com os pobres, Provérbios 31, contribuíram com o bem-estar de Cristo, Mateus 27, ungiram Cristo, Marcos 14, 3, lavaram os seus pés, Lucas 7, versículo 37, serviram a igreja, Romanos 16, acompanharam e serviram Paulo, foram diaconisas, Romanos 16, verso 3 ao verso 12, exerceram o ministério profético, e fala aqui, Miriam, Débora, Noadia, Ana, as filhas de Felipe, obreiras como Priscila, Febe e outras, foram notáveis, como Miriam, Débora, Ruth, Ana, Abigail, Esther, Lídia, Dorcas, Marta, foram homens, mulheres que deram exemplo de perseverança e persistência. A palavra me comunica que a mulher é uma criação de Deus e não uma coisa do homem. E Deus valoriza, como valoriza o homem. Mas se a questão está em decadência, se esse produto está corrompido, está comprometido, isso não é um problema de Deus. Então a pior besteira que eu escutei dentro da igreja, a mulher não pode falar. A pior besteira que eu escutei dentro da igreja, a mulher não pode expressar opinião. Eu já classifico quem tem esse tipo de pensamento como sendo gay. O cara é gay e tem problema com mulher, porque a Bíblia não secundariza a mulher. Eu vou falar o que a Bíblia fala da mulher hoje aqui para você, mas não secundariza. Não existe isso. Que aliás 60% da igreja são mulheres, e se elas se calar, não tem homem para fazer o que elas fazem, porque a maioria dos homens não quer ser homem. Eu também falo com base na estatística também. Está tudo frouxo. É um ou outro que a gente vê que está calibrado. Mas meu santo Deus, está faltando homem no mercado. Tanto que elas estão tudo desesperadas, não sabendo com quem casar. Bom, eu não quero entrar nesse mérito, mas eu quero dizer para os amados aqui hoje, nessa noite, que a minha pregação, ela não pode estar contra a palavra. A minha pregação, ela não pode exercer o sentido do pastor Daniel, a opinião do pastor Daniel, porque eu não sou nada sem a minha mulher, como não sou nada sem Cristo. Ok? Então o que eu vou falar hoje aqui é com base num sinal da volta de Cristo, irmão. Com base de um sinal forte, infelizmente, que está acontecendo com as mulheres nos dias de hoje, que não pode ser tratado com a igreja, pela igreja, como uma coisa normal, natural, da modernidade, mas como uma corrupção deliberada, que está levando embora a família, desgraçando com a família, acabando com a família. Então todo mundo que chegar para você e disser que dentro da igreja a mulher não tem direito, você olha para a cara desse indivíduo e repreende o diabo, porque ele é um capeta gay. Mas se alguém chegar para você e disser alguma coisa ao contrário disso, então você, por favor, não aumente, porque a mulher, como o homem, tem o seu devido lugar que Deus mandou ela sentar e exercer. Então, pastor, muito bem instruído pelo meu Senhor, graças a Deus, muito bem instruído pelo meu Salvador, porque não quero machucar ninguém e ferir ninguém. Nós estamos aqui em pleno século 21, com todas as informações cabíveis, para exatamente dizer a você que está ouvindo essa pregação, primeiramente, quem está por detrás desse movimento feminista, poderia dizer assim, que leva a imagem de que a mulher
ela precisa ser uma coisa diferente daquilo que Deus criou, que está além daquilo que Deus determinou. É que nem o homem e a sua sexualidade, é que nem a tarefa e a função de um macho, não dá para mudar. Deus definiu, é como a mulher. Mas o movimento feminista, ele determina um modelo, uma forma de mulher, que esta está longe, distante de ser mulher para Deus. Ela pode atender aos anseios, aos interesses humanos alheios desta terra, mas para Deus, essa mulher não presta, ela não vale, ela não tem utilidade, ela só leva destruição. E eu quero aqui com você deixar bem claro que a concepção que eu vou falar aqui hoje, que vem desse movimento feminista, a concepção, a ideia, a propagação, vem de uma minoria radical, que a maioria é lésbica e homossexual. Nenhuma delas tem família, nenhuma delas tem casamento, nenhuma delas são realizadas. Falo de mulheres aqui perdidas, porque o movimento feminista se tornou um movimento político, já se tornou um movimento cultural, e isso eu posso comprovar para quem tiver dúvida aqui. Político, eu começo lá nos Estados Unidos, que a líder desse movimento é a Hillary Clinton, que é inclusive aquela que instituiu a Constituição, a lei, não sei, que proíbe os pais de disciplinarem os seus filhos. E o Estado agora está tendo um sério problema, porque os pais estão levando os filhos para o Estado cuidar, porque eles não estão conseguindo cuidar, porque perderam o poder de pai e de mãe. Tá? E já existe um órgão lá nos Estados Unidos chamado Organização Nacional das Mulheres. Foi lá onde tudo começou, o projeto. E se tornou cultural, porque virou padrão de comportamento. Infelizmente, eu vou falar 3 coisas para os irmãos aqui hoje. 3 coisas que eles defendem, reivindicam para a mulher: independência, igualdade e sexualidade. Porque esse movimento é favorável à equipação de um direito civil e político das mulheres em relação aos homens. Tá? Então, a lei feminista pede que a mulher tenha independência do homem, igualdade com o homem e um nível de sexualidade da qual ela possa se sentir igual ao homem. Então eu queria saber biblicamente, Cenáculo da Fé, aonde está a corrupção? Porque eu sou a favor de que todo mundo seja feliz, de que todo mundo se realize. Eu estou aqui como pastor para isso. Eu só não posso ceder aos princípios, mas dentro do princípio eu quero que todo mundo se realize na sua vida sexual, matrimonial, familiar, financeira. Eu estou aqui para isso e quero também viver isso. Só que tem uma coisa, meu irmão: qual é a trajetória dessa realização? O caminho que está sendo conduzido esse tipo de coisa. Porque depois o povo chega aqui dentro da igreja dizendo: olha, pastor, é coisa do diabo, é o Satanás, foi a macumba, foi a feitiçaria que destruiu a minha casa e a minha família. Eu digo para você que não. Ele não é o único. Ele não é o único. Os executadores também têm parte, maior parte com isso também, que não souberam conduzir bem a sua vida e a sua escolha. Pelo amor de Deus. Então não vamos olhar para o que está acontecendo com esse mundo aí fora e dizer que tudo que está acontecendo ali é por uma ação do Satanás, do cão, entendeu? E a humanidade como vítima disso tudo, porque isso não é verdade. Nem a Bíblia sustenta essa possibilidade de que o diabo seja autor. Pelo contrário, olha a profecia de Paulo aí, você vai entender o quê? Começou por alguém e aquilo se alastrou, entrou dentro da casa, escravizou também quem estava lá, exercendo a sua função, e acabou dando no que aconteceu. O que? A corrupção
tanto para o homem como para a mulher. Isso é fato. Então começa aqui pela questão da independência. Quando na minha vida, eu imaginei um dia Deus dizendo para uma mulher: você vai conseguir viver sem homem. Então, um texto-chave para você, Gênesis 2, 23, 24, abre a tua Bíblia. E vamos ler esse texto aí. E pior de tudo, sem homem, entre aspas, né, irmão? Sem homem, entre aspas. Você entendeu o que o pastor quer dizer? Sem homem, o que eu estou querendo dizer aqui é não dependendo desse lixo, mas só requisitando quando eu quiser. Ok? Uma mulher totalmente desprovida da responsabilidade familiar, efetiva, emocional, com o sexo oposto, que é o matrimônio, o casamento, etc. Fala o texto aí, Gênesis 2, 23 e 24. Lê bem alto. Serão uma só carne. Então nós temos uma união abençoada, conceituada, instituída por Deus, possível, que quando feita, se tornam ambos uma só pessoa, uma só carne. Na prática, ninguém é igual a ninguém, mas espiritualmente todos nós temos que ser iguais. É óbvio que essa união da qual Gênesis está relatando, é uma união com a bênção de Deus, porque tem submissão a Deus, tá? As uniões que estão sendo feitas no mundo são independentes, então não tem Deus, não tem obediência, dá no que dá estrago, dá destruição. Mas a questão começa exatamente aqui. A mulher, criação de Deus também, sendo formada a partir do homem, não para o homem ser dono dela, mas para dizer bem claro, ela precisa dele e ele precisa dela. Nossa, pastor, que novidade, né? O senhor estudou todo esse tempo para chegar nessa conclusão? Não. Mas eu acho que o que você já sabe que eu estou falando aqui precisa exatamente de um teor de honestidade, de certa honestidade, de que não tem ninguém forte, autossuficiente, que nós vamos precisar desse companheiro, porque até então eunuco, em pleno século 21, filho, só o SUS cortando. Não vem com esse papo para cima de mim, não. Entendeu? Você vai precisar da fruta. É fato. Ela dele e ele dela. Ninguém vai ficar longe um do outro. Mas aqui entra a questão. Entra no liberalismo, no feminismo, a concepção da mãe solteira. Por quê? Essa pode ter o ato sexual desprovido da responsabilidade familiar e matrimonial. Eu lhe pergunto aqui hoje, quem está vencendo? A tradição, a família tradicional ou a mulher que quer ser mãe solteira? Por favor, meu irmão, vem aqui para mim a estatística. Quem está querendo casar? Quem está querendo formar família? Quem está querendo ter obrigação com família? Ao ponto de dividir com aquela outra pessoa o mesmo teto e aguentar ela até a morte. Ninguém. Ninguém. E isso chegou para tua família, chegou para tuas filhas, para os teus filhos que estão contaminados com televisão, contaminados com um monte de informação. E estas meninas, que falo delas, a maioria perdem a virgindade com 10, 11 anos de idade. E já tem relações sexuais, por quê? Por que já tem relação sexual? Precocemente. Porque elas acham que isso é uma forma de se libertar. E não entendem que quando forem querer constituir uma família, vão chegar lá prostituídas, se um dia tiverem. E eu falo para minha filha, ô filha, as meninas da tua escola pregam
que a mulher vergonhosa é a mulher virgem. E eu digo para você que a mulher virgem é a mulher honrada, porque o homem pode ser o que for, mas a mulher virgem ele vai respeitar. A prostituída ele sempre vai querer classificar ela como, não querendo desrespeitar o passado e a história de ninguém, mas querendo também mandar o pau na tua mãe e no teu pai também, que não souberam te educar. Espada neles também. Entendeu? Vamos liberar geral. Então, como se tornar independente? Não tem independência. Olha o que 1 Timóteo 5, versículo 14 também fala aí para você. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, sejam boas donas de casa e não deem ocasião ao adversário para maldizer. Quero que as mulheres se casem, sejam boas donas de casa, as mais novas. Mas eu te pergunto uma coisa, para não dar ao adversário argumento para maldizer. Mas como as mais novas vão querer fazer uma coisa dessa se os mais velhos não estão fazendo? Então a Bíblia me dá a orientação de que não há uma independência da mulher com o homem. Não existe a independência da mulher com o homem. Porque a orientação bíblica é de que ela se aperfeiçoe, seja educada, preparada para ter homem, família, casa e dever de lar. Daí entra aquela outra concepção que eu te disse, não, a mulher nova, a moderna, não tem nada disso. Então daí você vai em busca dessa daí e procura nos rastros da vida dela saber aonde está a moral, a família, aonde está a riqueza particular dela. Daí você volta aqui e me comunica se ela se deu bem, se ela foi realizada sem família, ou então com uma família em cima da outra, um pai de um, aliás, filho de um, filho de outro, né? Ó, esse filho é do primeiro, esse aqui é do segundo, esse aqui é do terceiro, sem querer humilhar, mas está sofrendo. Não chega aqui dizendo que é coisa do diabo. Você não organizou a tua vida, você não soube administrar. Então não é coisa do diabo não, é coisa tua. Que agora você vai ter que saber superar, consertar, se redimir, se arrepender para este mal aqui não passar para outro. O fato é que para se criar uma lei como essa, vai ter que rasgar a Bíblia. Romanos 7,2: a mulher está ligada ao homem, ao marido, enquanto ele viver. Santo Deus, está ligado a ele enquanto ele viver. Daí entra aquela questão, então eu não vou casar. Mas eu digo para você, você não vai conseguir ser macho e mulher ao mesmo tempo. Porque tenho aqui irmãs aqui que perderam o marido, que veste terno e sai ao mesmo tempo. Vai perguntar para ela como que é a vida dela. Entendeu? Tem que comer arroz, feijão com farinha todo dia, para dar conta do recado. Um conselho que eu dou, abaixa a bola. Abaixa a bola, o homem ou a mulher estão ligados enquanto viverem um ao outro quando casados. E não vai existir separação, como também independência em forma nenhuma. 1 Coríntios 7,10. Então a Bíblia é machista, pastor. Pense como você quiser. Mas eu prefiro a vontade do Senhor do que a vontade dos homens. Amém, Senado? Amém. Por que o feminismo tem uma questão política? Posso dizer para os irmãos por que eles têm por interesse de que a mulher saia de casa e seja independente? Porque a mulher guerreando com o homem, saindo de casa, tomando para si responsabilidades que não tem, ela passa a não ter filhos. Se trata de um controle de natalidade.
A mulher que trabalha está comprovada, ela não quer ter filhos. E se tiver, vai dar marmita para o coitado. Elas não querem bumbum de neném. Elas não querem papinha de neném. Elas não querem nada de neném. Elas querem o quê? Aquilo que você já sabe. Paris. A questão aqui é a seguinte, meus irmãos. Enquanto elas ficam na futilidade, os ricos e os poderosos ganham. 1 Coríntios 7,10 fala aí, Senado. Que a mulher não se aparte do marido. A mulher não se aparte do marido. A instrução não é matrimonial, tá? A instrução aqui é a seguinte: ô Senhor, Deus meu, Deus querido, me dá dependência, Senhor. Eu quero ser independente do meu marido, independente de qualquer homem. Eu quero viver sozinho no mundo. Ó, se você aguentar a parada, eu vou bater palma para você. Mas eu sei que você não vai aguentar a abstinência. Você vai uma hora querer, entendeu? Sentir, não é verdade? Alguma coisa que a mulher também deseja, como o homem também quer. E daí você vai cair aonde? Na mulher solteira e mãe ao mesmo tempo. Homem só para o final de semana. Né, cenáculo? É assim ou não é, cenáculo? É assim ou não é, igreja? Entendeu? Daí você vai naquelas festinhas de meia-idade. Daí você chega lá, encontra com um monte de senhora lá, também vivendo a modernidade. Entendeu? O que elas estão fazendo lá? Namorando aos 80 anos de idade. Inventaram a pílula azul, as velhinhas ficaram tudo tarada. Então lá agora, vivendo, entendeu? A mocidade que não tiveram. Ah, lindo, maravilhoso, entendeu? Só no forrozão. Tá no forró, entendeu? Ah, mano, ô vó, você tá aí, vó? Entendeu? Ah, legal, vó, que cabeça diferente. É assim que eles pensam, mas a Bíblia não. E manda você olhar as consequências disso aí, ó. Olha para esse mundo como ele está. Vale a pena ser liberal? Vale a pena, entendeu? Ir em busca dessa independência com Deus? Não, irmão. Eu não sei se eu estou te convencendo. Que Jesus tenha misericórdia. Igualdade. Bom, nós falamos aqui, né, a palavra de Deus dizendo que a mulher, ela trabalhou, ela exerceu o ministério, ela foi profeta, ela foi juiz, ela foi diácona, ela foi obreira, ela foi, segundo a palavra de Deus, muitas foram excepcionais com Deus, de grande tarefa. Mas pergunto para mim, algum dia ela foi igual ao homem? Isso não existe. O que a mulher quer ser igual ao homem? O direito de ser homem. Porque daí entra aquela questão. Olha, eu falei para você, as mulheres estão exercendo funções que os homens exerciam. Daí entra aquela matéria, né? A revolução histórica. Agora nós temos presidentas. Filho, olha para o tamanho do sapato dela. Vê o número lá. Com todo respeito. Porque se você for entrar na palavra de Deus, a mulher tem o seu valor. A mulher tem a sua importância, mas Deus deu hierarquia. E eu não posso deixar de pregar isso para você também. 1 Coríntios 11:3. Então a liberdade que elas estão declarando lá fora, não é a liberdade delas serem amadas, valorizadas naquilo que elas podem fazer, mas querer exercer a função do homem. É diferente. Totalmente diferente. Eu quero ser amada, é teu direito. Eu quero ter direito à herança, é teu direito. Você não foi chamada
para ser lixo, você não foi chamado para ser objeto, você não foi chamado para ser, entendeu? Tapete para os outros passarem o pé. Você foi chamado por Deus, como criação de Deus, para exercer a tua função, e com valores, com virtudes. Mas Deus não te deu o lugar do homem, pelo amor de Deus. Olha o que 1 Coríntios 11:3 fala aí, ô cenáculo, lê bem alto aí, meu irmão. Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Como eu não posso negar que Jesus é a cabeça, a autoridade maior da igreja, da minha vida, de todos, eu também não posso negar que o homem é a autoridade e é a cabeça da mulher. Não há uma secundarização aí, mas é exatamente o que? Um legado de Deus. Tanto que se você entrar na genealogia da Bíblia, você não vai encontrar mulher nenhuma lá escrita, só são homens. Daí você fala, pastor, mas por que isso é uma injustiça? Quem mandou Eva pecar? Quem mandou Eva pecar e dizer para Adão, vem Adão, pega também? Eu não tenho culpa, meu irmão. Se Deus jogou essa sentença sobre a mulher, entendeu? Eu não tenho culpa, mas a questão aqui é a seguinte: mesmo assim não a prejudica, não a desvaloriza, mas ela precisa aceitar. Ela precisa concordar que ela precisa de que o homem seja mais forte do que ela. E nós não estamos numa briga de disputa de poder aqui, porque a mulher, ela é tida pela palavra como sendo o vaso mais frágil, e nem por isso desvaloriza o que ela é. Mas a questão aqui é a seguinte: igualdade, tendo as mesmas funções, isso gera uma outra perspectiva, expectativa de mulher que a Bíblia não prega, que é uma mulher ambiciosa, dominadora, egoísta, entendeu? Centralizada em si mesmo. Gera-se uma outra perspectiva. Por quê? Porque esta mulher se desaliançou de Deus, ela está distante daquilo que Deus pediu a ela, sua casa, sua família. Você foi chamada para exercer essa função, e você pode exercer outra, mas essa é a prioridade. Você tem que deixar isso intacto na tua vida. Então, se vamos construir isso de novo, vamos construir da melhor forma possível e bíblica, não querendo usar política, lei e iniquidade para querer tomar do homem, entendeu? Ou então querer se vingar em cima de alguém, porque isso é corrupção para Deus. Efésios 5, 22, 23, outro texto para você aí. Lê bem alto aí, Senado. Pode ler bem alto, irmão. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da mulher. É isso que está aí, Senado? Amém. Eu só vou até esse texto, tem outros textos que eu não vou falar aqui, vou poupar a igreja, tá bom? Amém? Mas quero entrar na prática aqui. Então vamos voltar para a feminista, tá? Ela é mulher numa hora e macho na outra, e não precisava, mas quer. E falo de mulheres aqui que são obrigadas a exercerem isso porque são viúvas, e outras porque não tem macho em casa. E estão sofrendo, e eu não tenho oração para esse tipo de coisa. Só orientação, que a mulher santa santifica o seu marido incrédulo, entendeu? E resolver problemas não é abandonar problema. Então ela vai ter que comer a erva amarga, vai ter que aguentar, até esperar Deus disciplinar o cara lá. Mas a questão aqui é a seguinte: eu falo da mulher que não precisa, que ela pode, tem tempo, tem condições, tem idade, mas não fez, não quer fazer. Ela pega e sai destemida a exercer as mesmas funções de um homem. Eu não estou falando de trabalho, não estou falando de salário, eu estou falando de independência que gera-se, o que? A igualdade que todas elas estão querendo, chegar ao topo que o homem chegou sem homem. Então elas estão sem família,
porque não conseguem se relacionar com homem nenhum, porque homem nenhum aceita esse nível igual. Estão sobrecarregadas, a maioria depressiva, a maioria gordinha, fora, entendeu, dos padrões, e olha no espelho e começa a querer se matar, cortar pulso, se jogar na ponte do Piqueri, entendeu? Porque ela não tem tempo mais para sua beleza. Agora a vida dela é pagar, a vida dela é exatamente o quê? Fazer o que o homem faz. Ela chega em casa com o pé quadrado, bota o pé no salmoura, xinga a vida, ainda tem que cortar beterraba, batata, cenoura, entendeu? Fazer a sopa para colocar no freezer, porque amanhã ela vai ter que trabalhar e o chefe não vai querer que ela chegue atrasada. São coisas que vão embolando e o sistema se enriquecendo com isso, entendeu? Porque ela acredita que a independência dela e a igualdade dela com o homem é ter o poder de compra, é ter o poder, né, de apresentar-se diante da sociedade como mulher, entendeu? Vitoriosa. Mas a Bíblia fala mulher valorosa, virtuosa. A mulher gloriosa para Deus é aquela que guarda o seu ministério familiar, que guarda o seu vínculo com o seu esposo, naquilo que Deus chamou. Antes de tudo, eu pergunto para vocês aqui nessa noite, que tipo de oração nós vamos fazer aqui? Senhor, Deus meu, curai as mulheres, Senhor, libertai as mulheres, porque elas estão agora exatamente sobrecarregadas de tantas tarefas, tantos deveres e tantas coisas, estão esgotadas, estão tão fadigadas, com olheiras saltando para todo lado. Senhor, dai força para as mulheres, para que elas cheguem lá onde os homens chegaram. É isso que nós vamos orar aqui? É isso que nós vamos pedir? Elas quiseram ser a cabeça? Então elas vão ter o fruto dessa corrupção. E não há justificativa. Se você se baseou em cima do pior marido que você teve para exatamente dizer o que está vivendo agora, mesmo assim não justifica. Você abandonou o barco, você fugiu, você não quis enfrentar o problema e você está tendo consequências. Gerou-se um monte de maldição. E eu não vejo solução se não houver remissão. Eu não vejo solução para esse tipo de problema se não houver, da parte de quem está sofrendo isso, entendeu? A redenção. Não vejo, Senado. Então alguém vai ter que ceder aí, meu irmão. Alguém vai ter que voltar para o lugar aonde Deus colocou, voltar para aquele lugarzinho que Deus falou: é aqui que eu te quero. Levadas de dentro da sua casa, privadas do direito de serem mulheres exemplar para serem mulheres fúteis, carregadas de pecados, seduzidas e privadas também de conhecerem a verdade de Deus. Sexualidade. Jesus, o que é isso, pastor? Você vai falar de sexo? Não. A Bíblia não vê a mulher como um órgão reprodutor. A palavra de Deus também não coloca a mulher como um símbolo sexual. Deus coloca a mulher no lugar que eu te falei aqui no começo dessa pregação. Mas quem quis ser reprodutora e símbolo sexual foram elas. A mulher feminista a qual eu me refiro, ou ela se impõe com a carteira cheia de dinheiro, com o diploma da melhor faculdade, ou ela se impõe para a sociedade, entendeu? Com o traseiro e com as tetas, irmão. Me perdoe a expressão aqui, que toda mulher tem uma, é óbvio. Mas eu me refiro àquelas que se promovem, entendeu? Com a sua beleza, com a sua sensualidade.
aquelas que gostam de sentir mulher, entendeu? Por quê? Porque os homens a respeitam por aquilo que ela tem na perna, no peito, no rosto. Então esse é o problema. Elas querem o direito de se expor, de publicar a sua sexualidade. Elas podem. Mas então, por favor, não diga que a mulher se tornou um objeto porque Deus permitiu, mas porque elas demonstram querer ser tratadas assim. Porque se vestem, andam, são isso. A indústria fonográfica, ela ganha, ela se enriquece à custa da mulher fútil, banal, desmoralizada, nua. Então isso que está acontecendo aí fora com a mulher, isso não é plano de Deus, isso aí não foi estipulado pelo divino. Nenhum homem, por conta própria, definiu que a mulher chegasse a esse ponto. Elas estão indo e chegando a esse nível, porque elas querem todas as armas que tiver para usar exatamente como contra o homem, para chegar aonde elas têm por objetivo chegar. A ascensão ao domínio. Então, sinceramente, tem muita mulher usando como arma para chantagear marido, como arma o sexo. Como a mulher comum, normal lá fora, se utiliza também dessa arma para ganhar emprego, porque, ó, sinceramente, meu irmão, vamos analisar o que está acontecendo aí. Eu acredito numa mulher que chegou atrás da mesa, entendeu? Por competência, estudo e formação no trabalho que ela tem, quando eu olho para ela. Mas daí sai aquela boneca com salto alto, a saia aqui. Vai me desculpar. Você chegou lá, botou o teu currículo, o teu patrão olhou para você. Nossa, realmente, você é inteligente, está preparada, né? Entendeu? Eu vou te contratar pela tua inteligência, não por causa das tuas pernas. Não estou querendo generalizar. Mas quem transmite esse tipo de imagem? Não é o capeta, nem os homens, nem Deus, são elas. Se o diploma não ganhar, minha perna vai ganhar, filho. Tanto que daí, ó, entendeu? É silicone aqui, é silicone ali, é silicone lá. E a maioria querendo cortar pulso, por quê? Porque não está que nem a Gisele Bündchen, que ela fica olhando e fala, nossa, que mulher. Se eu fosse que nem ela, eu ia ter o que eu queria. É assim. Vamos ser claros. Não olha para o pastor como homem, olha para mim como um pastor. Não me olha como homem. Olha, então, como se eu fosse uma mulher. Entendeu? Preto no branco, filha. Vai me dizer que você nunca usou essa arma. Vai me dizer aqui, você nunca usou? Usou. E o que a palavra de Deus pensa sobre isso? Que se a mulher quiser o direito de esboçar, publicar a sua sexualidade, a sua beleza, entendeu? Mostrar as curvas, os acentos, entendeu? O epicêntrico da sua beleza, é um direito dela, não é? Mas o que a Bíblia fala, 1 Pedro 3:1, que a mulher não tem esse direito não, viu, irmão? Como o homem também não. Que, aliás, se o homem mostrar as pernas dele, filho, o povo sai correndo, entendeu? Tem uns caras aí que eu falo, né, que ele tem tanto hormônio que ele tem que podar os pelos da pele. Então eu fico imaginando, entendeu? Ele querendo mostrar a perna para querer comprar alguém. Ele vai ser preso. Vão mandar ele para cadeia. Vão chamar ele de lobisomem, entendeu? O homem tem outras formas, né? De mostrar beleza, chacoalha o relógio, chacoalha a chave do carro, o canalha, né?
pega o Mustang amarelo, aquela coisa toda, né, meu irmão? Mas a mulher, ela sabe, né? Ela sabe que o poder dela não está na chave, não. Entendeu? O poder dela não está, não. O poder dela, ela sabe muito bem onde está centralizado. E Pedro tratou isso daí, ó. Nós vamos ler esse texto aí, que é um texto fundamental, que perverteram também, que disseram que Pedro quis proibir a mulher de pôr brinco, cortar cabelo, tornar a mulher uma bagaça. Mas não foi isso que Pedro falou aí, não. Eu vou ler esse texto com você aí. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, que diz o seguinte: semelhante vós mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, para que também, se algum deles não obedecerem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Amém, cenáculo? Amém? Então, quando você quiser salvar o teu casamento, teu marido, não vai querer fazer o que teu marido faz. Com o teu procedimento que Deus te mandou, você vai ganhar o teu marido para Cristo, porque aí você vai usar o poder de Deus, não o teu poder de mulher. Quem entendeu diz amém. Porque você ainda está submisso a ele. Considerando a vossa vida casta, que é pura em temor, a beleza das esposas não seja um enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro, o luxo dos vestidos, mas a beleza interior, no incorruptível traje de um espírito manso, tranquilo, que é precioso diante de Deus. Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam submissas aos seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lo de Senhor. De Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. Ela não veio no mundo para ser forte. Deus sabe disso. E essa é a honra dela. Para ela ser mais frágil, ela precisa do homem que Deus vai dar a ela. E quando isso acontecer, olha a orientação do Senhor: que a tua beleza não seja sensualidade, que a tua beleza não seja o teu corpo, que a tua beleza seja o teu procedimento espiritual, aquilo que está dentro de você. Quer se embelezar por fora? Faça, mas faça quando você estiver feliz de verdade, não para esconder a amargura, a tristeza, a frustração, etc, etc, etc. Então entenda o seguinte: a mulher, ela tem uma beleza que não pode ser escondida, e Deus não quer que ela esconda, porque essa beleza precisa ser pura, precisa ser santa. Então é óbvio que isso já tem uma orientação a nível do que ela tem que vestir, do que ela tem que ser, como ela tem que se comportar, para não virar cultura pecaminosa. Porque a palavra do Senhor está dizendo o quê? Que a mulher, ela tem o padrão de Deus, não o padrão do mundo. Porque se ela tiver o padrão do mundo, ela não é de Deus. Então ela tem que estar muito preocupada assim. Se ela está sendo vista desonrosamente, porque ela está dando interesses para isso. Se mexerem com ela, etc., mesmo ela tendo um traje cristão, de serva de Deus, então aí ela não tem como evitar. Porque os caras estão pegando até mulher de saia, isso aí com certeza. Mas eu não vejo isso hoje. Essa preocupação de como se expor, de como se apresentar. O que eu estou vendo é a mulher feminista, da qual me refiro, que ela sabe muito bem usar os seus atributos para ganhar e defender os seus interesses. Se é isso, então você não pode se considerar uma serva de Deus. Se é isso, você não pode se considerar uma serva de Deus de modo algum, de modo algum. Porque as mulheres dadas às modas, as mulheres que estão dadas ao luxo, as mulheres que estão empenhadas a se travestir, diríamos assim, entendeu? Dessa mulher de lojas, são mulheres insatisfeitas, infelizes, com falta afetiva, a maioria delas perdidas,
entendeu? Desorientadas, e por isso que elas se entopem dessas coisas, porque a felicidade delas está nisso, e não naquilo que é real, verdadeiro e eterno, que para mim, entendeu? Tem que ser a riqueza da minha vida, tem que ser o que Deus me deu. Eu tenho que me satisfazer, eu tenho que me alegrar, eu tenho que agradecer, abraçar e tornar aquilo uma coisa insubstituível na minha vida. Como marido, como homem, e você como mulher. Essa pregação tem uma via de duas mãos. Os machos estão tudo ouvindo essa pregação aí, para saber o que eles andam fazendo com a mulher deles também. Mas eu gostaria, da parte do meu Senhor, de saber por que as mulheres não estão se satisfazendo com um homem só. Por que as mulheres não estão conseguindo se realizar com o seu marido? Não é porque só ele não presta, é porque a perspectiva dela é fantasiosa, é surreal, não é real. Coitado desse marido, cheio de calo na mão, unha toda suja, todo engraxado, chega em casa cansado, e encontra lá esse canhão, entendeu? Com a mira virada para ele, querendo que ele seja o quê? O Aladim, a lâmpada do desejo, ou então que ele seja um artista, que ele entre como um príncipe dentro da casa dele, entendeu? Com todos os atributos que ela espera. Muita novela, entendeu? Muita novela. Então agora, meus irmãos, ela não está querendo esbranquiçar o dente para sorrir para o marido dela. Ela não está querendo colocar 100 litros no seio para querer, entendeu? Realizar o marido dela. Tirar, cortar, tirar uma costela para ficar mais fina, violão, para agradar o marido dela. Não, pastor, é aqui, ó. Aqui para você, neném. Não sou trouxa, não sou burro, posso não ter cara de velho, mas sou casado há 18 anos e tenho 20 como pastor, e eu sei do que eu estou falando aqui. Não quero generalizar, mas quero dizer aos amados irmãos, a mulher não precisa disso para ganhar o seu marido. Com um pouquinho ela ganha, escovando o dente, penteando o cabelo, entendeu? Pondo um batonzinho, não comendo muito, entendeu? Nos conforme, ganha, meu irmão, ganha, mas ganha de letra, porque o cara já está, entendeu, falido. Como que ele vai conseguir ganhar, entendeu, alguma coisa? Ele não vai, ele sabe, entendeu, que a boa coisa dele está lá em casa. Se ele não pensar assim, Deus quebra ele, arrebenta ele, arranca o couro dele, castra ele. Porque aquela lá é uma mulher santa, que não tem imposições malignas, não tem imposições de iniquidade, ela não usa a arma do sexo. A arma dela é Cristo, é a palavra, é o que ela é como mulher dentro da casa dela, para os filhos dela, para o marido dela. Entendeu? Eu vou falar uma coisa para o irmão. Ser mulher não é fácil, irmão. Não é fácil. Eu bato pontas para essas irmãs aqui da igreja aqui. Serviriam para ser homem, se Deus quisesse, mas não vão ser. Mas é uma coisa impressionante, o homem, ele é aquilo, né? Mas a mulher, se chega lá, se depara com uma faxineira, dali um pouquinho, se ela quiser ser a gata, ela é. Eu estou falando mentira? Se ela quiser mudar, parece outra mulher, na hora ali, ó. Ela tem o poder, você entendeu? Por isso que o diabo usa muito. Quem é a Hillary Clinton? Olha o tamanho do sapato dela. Olha o tamanho do sapato dela que você vai saber. Entendeu? Essas liberalistas, né? Que saem por aí dizendo, não é verdade? Amiga, estou acabando já, tá, irmão? Amiga, sai em busca do teu sonho, realize o teu sonho. Você está vendo o teu marido, ele nem liga para você.
Ele nem quer saber de você. Olha, eu conheço um cara bonito, formado, está precisando namorar, você não quer? Olha, eu já vi pregadora dizendo assim para as mulheres da igreja: põe uma roupa sensual, você está se sentindo para baixo, com a autoestima lá embaixo, veste uma roupa sensual, vai para a rua, você vai ver como você vai voltar para casa, entendeu? Com a tua autoestima lá no alto. Que papel, não? Mas também quando ri, as orelhas abanam. Quando ri, a sobrancelha parece onda. Entendeu? O vento quando bate, a bochecha dela faz assim, ó, de tanto botox. É uma mulher infeliz, mascarada, desrealizando. Aí se perguntou: mamãe, vem cá, cadê teu filho? Ah, tá lá na recuperação para drogados. Cadê a tua filha? Ah, minha filha, coitada, minha filha casou, não deu certo. Entendeu? Pera aí, vou te mostrar os meus netos, que agora ela é a mãe dos netos. Então é uma coisa que vai arrastando, vai levando, por causa da corrupção. Porque o homem não aceitou a lei que Deus deu para viver, a lei que Deus determinou que o homem viva. E eu não estou pregando todo esse tempo aqui só para a mulher, mas querendo dizer aos amados que estão me escutando aqui, que por detrás desse molde de ser humano que estão vendendo aí fora, há ricos, poderosos, que querem que isso cresça, porque eles não respeitam, não amam nada do que eu estou pregando aqui. O pior de tudo é isso, nós vemos a sociedade escrava disso, sendo destruída por causa disso, porque ela não quer enxergar. Mas há poder no sangue de Jesus, que nesta noite hoje eu creio no meu Senhor, no meu Salvador, amém, que tem gente que vai se libertar aqui hoje, entendeu, que vai pedir para Cristo libertação, por querer ser essa pessoa que você não é, por querer se transformar, se entender nesse boneco, nessa boneca que Deus não quer que você seja, entendeu? Você vai pedir libertação para Cristo, para poder saber agradecer o que você tem, para saber louvar o Senhor Jesus o que Ele te deu, ser satisfeito e satisfeita com aquilo que você tem aí na tua casa, com aquilo que Deus te abençoou, para que você se liberte desses demônios, desses capeta, que estão exatamente trabalhando, para que você seja tão igual ou pior do que o mundo. Porque Jesus te chamou para você exercer a tua função, de você tomar as tuas obrigações, de saber o que você realmente precisa ser como pai, como esposo, como homem de Cristo, e vice-versa. A mulher não é diferente. O que eu mais me entristeço de tudo que eu estou pregando hoje aqui, é que a vítima nisso tudo são as crianças, são os jovens, que não tem família, que não tem pai, que não tem a mãe, porque a maioria está tudo divorciado, separado, um para o lado, o outro para o outro. Tudo por causa do quê? Por causa dessa guerra de interesses aqui, ó. Então não se engane, seu narco. Como não aceite. A iniquidade está introduzida dentro da casa por causa da televisão, das informações, por causa dessa educação maldita que está aí fora agora. E você vai ter que lutar contra isso. Vai ter que chamar filho, vai ter que chamar filha, marido, mulher. Faz uma reunião lá na sala da tua casa lá e põe os pingos no i. Fala para a tua filha o que Deus quer dela. Fala para o teu filho o que Deus quer dele. Educa a tua casa. Põe Jesus lá. Porque se alguém sair arrastado de lá, por alguma destas iniquidades que o mundo promove, o culpado fomos nós. Não foi o diabo. Alguém vacilou nessa história aí. Alguém vacilou e Deus vai cobrar de quem? Eu espero de Cristo que o exemplo de tudo que nós temos que ser seja Cristo. Ele venha ser de todos hoje aqui o tipo do homem que Deus queria que você fosse, o tipo da mulher que Deus queria que você fosse. Você vai ver quanta bênção Deus vai derramar sobre a tua vida. Mas achar, acreditar que com leis humanas você vai conseguir
vencer Deus, esquece. Por isso esse mundo não vai parar aí. Eles vão adiante. Mas eu estou pedindo para Jesus voltar. Volta logo, Senhor. Volta, Senhor, porque ninguém mais está feliz com nada. Ninguém mais é feliz com o que tem. Da maneira como nasceram. A corrupção entrou, Senhor. E a igreja está sendo afetada, ferida, por causa da iniquidade do pecado, que está também dentro dela. Se você não lutar, o diabo vai te vencer. E lá na frente, você vai lembrar dos momentos que você passou com Jesus e não valorizou. Pastor, essa pregação é para ser idiota. Pense como você quiser. Para mim é para ser salvo. Abaixa a tua cabeça, fecha os olhos.